A professora arrogante achou que ela estava humilhando um menino negro, mas o menino a corrigiu em matemática. Era uma manhã ensolarada de primavera, o tipo de manhã que parecia embriagar o ar com um novo frescor e uma energia prometida. No entanto, dentro do Liceu Jean-Paul Sartre, um estabelecimento conhecido pelos seus métodos de ensino modernos e pelos seus professores supostamente de mente aberta, persistia um clima particular. Aquela onde as ideias inovadoras muitas vezes se chocavam com práticas antigas, aquelas que mantêm estruturas invisíveis mas muito presentes, tecidas de julgamentos e injustiças. A aula de matemática da senhora Lefebvre, uma professora na casa dos 50 anos, era um lugar de rotina e conformidade, onde o brilho intelectual muitas vezes ficava confinado a alguns alunos com comportamento modelo, conformistas e, acima de tudo, aceitos. A lição de hoje parecia bastante mundana, equações quadráticas, um assunto que os alunos deveriam dominar sem muita dificuldade. Contudo, o ambiente da sala denotava outra coisa, um cansaço insidioso, um distanciamento geral da matéria e, sobretudo, uma abordagem que nunca punha em causa as expectativas depositadas nos alunos. Alguns, distraídos, já sonhavam acordados com o intervalo, outros procuravam desesperadamente uma fuga no celular ou nos pensamentos. Mas tudo isso mudaria naquele dia, porque hoje não seria apenas mais uma aula. Hoje foi um momento de verdade, não só para a senhora Lefebvre, mas também para um de seus alunos, Malik. Malik era um jovem negro, esguio e calmo, com uma postura ao mesmo tempo discreta e cheia de dignidade. Por trás do seu olhar calmo, adivinhamos uma inteligência aguçada, uma sede de aprender que não se contentava com respostas fáceis. Seu pai, um homem respeitado, mas humilde, ex-trabalhador que se tornou artesão, sempre o encorajou a nunca deixar que os preconceitos dos outros o derrubassem. Não deixe ninguém definir o seu valor, Malik, ele costumava dizer a ela. Mas na escola, Malik sempre foi considerado o aluno diferente, aquele que era subestimado, que se acreditava ser incapaz de brilhar em matérias consideradas complexas, e acima de tudo, aquele de quem não se esperava que se destacasse. Na escola, como em muitos outros lugares, a opinião de Malik nunca foi neutra. Os estereótipos raciais, invisíveis mas opressivos, moldaram as expectativas dos seus professores e colegas de turma em relação a ele. Ele era frequentemente visto como alguém que simplesmente seguia o fluxo, sem nunca se destacar. Embora, na realidade, ele fosse um dos alunos mais brilhantes da turma. A senhora Lefebvre, por sua vez, representou perfeitamente esse tipo de professora cuja autoridade se alimentava do conformismo dos outros. Seu olhar severo e atitude altiva denotavam um desejo constante de manter a ordem e o respeito através do medo, mas também uma visão de mundo fechada às nuances. Ela parecia prestar mais atenção aos seus alunos brancos, que muitas vezes eram mais comportados ou educados pelos seus padrões pessoais. Malik, com suas feições africanas e cabelos crespos, era para ela apenas mais um adolescente cujo intelecto talvez não valesse a pena explorar. Quando ele levantava a mão para responder, ela muitas vezes o ignorava ou fazia comentários condescendentes, como se a sua educação, ou a sua origem, tornassem as suas respostas menos credíveis. Naquela manhã, quando os alunos já estavam cansados com a matemática, a senhora Lefebvre decidiu improvisar um pequeno exercício. Ela desenhou uma equação no quadro. 2x2 más 5x 3 igual a 0 2x acento circunflejo 2 más 5x 3 igual a 0 2x 2 más 5x 3 igual a 0. Parecia simples. Mas para ela, foi uma oportunidade de testar os seus alunos, e talvez mais importante, de deixar claro outro ponto na sua visão de Malik. Olhando ao redor da sala, seus olhos pousaram nele, como um caçador avistando sua presa. Ela sabia que ele não ousaria responder, ou pior, daria uma resposta hesitante, como tantas outras antes. Ela esperava a hesitação. Ela estava esperando um erro. Ela estava, de certa forma, esperando a confirmação de seus preconceitos. Os alunos permaneceram em silêncio, alguns incomodados com os números, outros completamente perdidos em pensamentos. Malik estava olhando para a equação, sua mente já trabalhando nas soluções. Ele estava em seu elemento. Ele sabia como abordar esse tipo de problema, sem mistério, apenas método. A matemática foi uma das poucas áreas onde ele nunca sentiu esse peso de ser diferente. Os números não faziam distinção, as equações não julgavam. Mas o que o surpreendeu foi a maneira como Madame Lefebvre se aproximou de repente dele, com um sorriso que exibia uma espécie de desafio.
Ela sabia o que estava fazendo. Ela pensou que este pequeno momento poderia ser uma oportunidade para transmitir ainda mais a ideia de que, apesar de seu brilhantismo, Malik não foi feito para estar no topo. Ela fez a pergunta sarcasticamente. Malik, talvez você queira tentar resolver esta equação? Ela não esperava uma resposta rápida, nem uma resposta correta. Ela pensou que ele se perderia em explicações incertas, como ela tinha visto com tantos outros. O olhar dos seus camaradas voltou-se para Malik, curiosos para ver como ele reagiria. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, todos examinando esse momento suspenso. Para Malik, não era uma questão de orgulho, mas de dignidade. Ele respirou fundo. Ele sabia o que estava em jogo. Não era apenas uma equação simples. Foi um teste de suas habilidades, mas também das expectativas depositadas nele como jovem negro naquela sala de aula. Ele podia sentir o peso dessa expectativa, a ideia de que sua resposta seria julgada, não apenas pela sua compreensão da matemática, mas também pela cor da sua pele. No entanto, ele não se intimidou. Ele sabia que a matemática não levava em conta preconceitos. Não havia espaço para estereótipos em fórmulas e equações. Tudo o que importava era lógica e método. Sem outra palavra, ele se levantou calmamente, os olhos ainda fixos na equação. Depois, com passo determinado, dirigiu-se ao quadro sob os olhares curiosos dos companheiros e sob o olhar cada vez mais preocupado de Madame Lefebvre. Ela não esperava isso. Ela pensou que esse momento revelaria sua fraqueza, mas seria ela quem se veria desestabilizada pela precisão de seu aluno. Primeiro, precisamos identificar os coeficientes. Ele começou com confiança, sua voz calma, mas firme, repleta da autoridade silenciosa que ele conseguiu impor na aula. Aqui, A igual a 2, B igual a 5 e C igual a menos 3. Usaremos a fórmula discriminante para resolver esta equação. Com meticulosa precisão, ele traçou os símbolos no quadro, seus gestos medidos, como se estivesse pintando as bases de um raciocínio lógico irrefutável. O quadro negro tornou-se seu playground, e a turma, seu público atento. Ele escreveu a fórmula cuidadosamente, sublinhando-a com um gesto fluido. Igual a B2 4AC barra inversa delta igual a B acento circunflejo 2, 4AC igual a B2 4AC. Os olhos dos seus alunos brilhavam de curiosidade, cada gesto parecia calculado, cada palavra escolhida para guiá-los passo a passo rumo à compreensão. Malik não era apenas um professor, ele era um mestre do raciocínio, um arquiteto de mentes. Ele continuou, sem pressa, seu tom calmo e quase educativo. Agora substituímos os valores na fórmula. En tau, igual a 5 elevado a 2, 4 barra inversa times 2 barra inversa times, menos 3. Seus dedos deslizaram pelo quadro para destacar cada componente, enfatizando cada detalhe, cada etapa da equação. Ele parou por um momento, examinando os alunos, medindo o impacto de suas palavras. Isso dá delta igual a 25 mais 24, disse ele afirmativamente, e continuou com absoluta clareza, delta igual a 49. Os alunos observaram, fascinados, alguns tomando notas freneticamente, outros concentrando-se tão intensamente que era possível ouvir um alfinete cair. Malik sorriu interiormente, seguro de si. Ele sabia que a solução agora seria óbvia. As bases foram lançadas, o caminho traçado. A equação só precisava se desenrolar naturalmente. Ele continuou, seu ritmo implacável. Como delta maior que zero, a equação tem duas raízes distintas. Vamos calculá-las usando a seguinte fórmula, explicou, desenhando com maestria uma nova equação no quadro. XB delta dio ax frac, BPM sqrt delta, dio a x dio a b delta. Os alunos seguravam seus lábios, alguns murmurando a fórmula baixinho, como se quisessem se assegurar de que estavam seguindo o raciocínio. Ele os guiou sem pressa, como um maestro conduzindo seu conjunto ao ritmo de uma melodia complexa, mas magnífica. O que acontece? Ele disse finalmente, calmamente. X igual a 5 más menos 494, X igual a barra inversa frac, menos 5 barra inversa pi en barra inversa SQRT, 49, 4. X igual a 4 5 más menos 49. Ele levou um momento para se certificar de que todos estavam bem com ele antes de continuar. Então,
x igual contra barra fraca menos 5 mais 7 ao 4 igual contra barra fraca 2 ao 4 igual a 0,5, explicou ele com uma precisão que não deixou margem para erros. Então ele continuou, calmo como sempre, é x igual contra barra fraca menos 5 7 ao 4 igual contra barra fraca menos 12 ao 4 igual a menos 3. Um silêncio pesado caiu na sala. Não foi um silêncio de dúvida, mas de respeito. Cada aluno parecia digerir não apenas o raciocínio matemático, mas também a capacidade silenciosa de Malik de resolver a equação com uma facilidade desconcertante. Malik então se virou para a senhora Lefebvre, que parecia inquieta, e acrescentou, com um sorriso quase imperceptível, mas cheio de significado. E aí está, as soluções são x igual a 0,5 e x igual a menos 3. Ele olhou para ela, seus olhos cheios de calma e certeza. Era como se ele estivesse lhe lançando um desafio silencioso. O que mais ela poderia dizer depois disso? O silêncio na aula era pesado, denso, imbuído de uma tensão palpável. Sem barulho, sem zombaria, sem perguntas. Os estudantes ficaram impressionados, não apenas com a velocidade de Malik, mas também com a maneira como ele descartou as tentativas de desestabilização da senhora Lefebvre de uma só vez. Eles estavam testemunhando uma pura demonstração de habilidade, e o que viram foi muito além da matemática. Malik, com um olhar confiante, voltou lentamente ao seu lugar. O desafio foi vencido e não havia mais nada a acrescentar. A senhora Lefebvre, por sua vez, ficou visivelmente envergonhada. A audácia que ela imaginara de decepcioná-lo publicamente transformou-se agora numa humildade incômoda. Ela não esperava uma resposta tão precisa, clara e irrefutável. Ela se levantou, com os lábios tensos, consciente de que a imagem que projetava de autoridade acabará de quebrar. Um murmúrio percorreu a sala, um eco fraco, mas significativo, enquanto os estudantes começavam a olhar uns para os outros, conscientes da injustiça que Malik acabará de desarmar com sua simples habilidade. Olhos se encontraram, alguns cheios de admiração, outros tingidos de gratidão para com aquele que, sem levantar a voz, sem procurar o confronto, soube desarmar com maestria o julgamento. Não se tratava apenas de uma questão de matemática, mas de dignidade, de autoconfiança e de uma justiça que, neste preciso contexto, parecia finalmente restaurada. Após um momento de silêncio que pareceu se estender até o infinito, a senhora Lefebvre endireitou-se na cadeira, tentando recuperar sua autoridade, como se as regras da aula fossem subitamente abaladas pelo que ela acabará de vivenciar. Bem, Malik, ela começou com uma voz quase fria, uma voz que ela havia preparado cuidadosamente para mascarar sua frustração e confusão. Parece que você dominou bem o método. Suas palavras foram cuidadosamente escolhidas, mas a ironia em sua voz traiu a impaciência que ela sentia. Ela achou difícil aceitar que um aluno que ela havia subestimado, talvez por sua aparência, sua formação ou seu comportamento inicial, não apenas excedeu suas expectativas, mas o fez com tanta facilidade que ela só conseguia responder com palavras desprovidas de calor. Era óbvio que o que ela havia interpretado como descuido ou rebelião em Malik era na verdade apenas uma confiança silenciosa em suas próprias habilidades. Ela gostaria de poder voltar atrás, apagar seus pensamentos preconcebidos, mas a realidade estava lá. Malik havia assumido liderança e ela agora se deparava com o óbvio. Foi um momento que ela não conseguiu apagar facilmente. A vergonha começou a se instalar, não no sentido de humilhação pessoal, mas na sensação de que ela acabará de cometer um erro fundamental. A forma que ela impôs na sala de aula, a de uma professora dominante e inabalável, vacilou diante da força silenciosa de Malik, que nunca se permitiu ser perturbado. Malik não procurou humilhar ninguém. Ele não queria fazer deste momento uma demonstração de sua superioridade, nem uma oportunidade para se vingar de uma injustiça percebida. Para ele, a vitória não estava no olhar de um professor desestabilizado, mas no fato de ter passado por uma provação que, embora acadêmica, ressoou muito mais profundamente. Foi uma pequena vitória, talvez insignificante para alguns, mas significativa no mundo em que vivia. Ele sabia, sem dizer, que esse sucesso não era simplesmente uma conquista pessoal, mas um ato silencioso contra os estereótipos e expectativas muitas vezes depositados sobre ele por causa da cor da sua pele e da sua origem. Foi um desafio invisível, uma luta diária, provar que ele era muito mais do que alguns viam lá fora. Daquele dia em diante, algo mudou. Os alunos começaram a vê-lo de forma diferente, mas não apenas por causa de seu brilhantismo em matemática.
O que mudou foi a percepção geral que tinham dele. Tinham visto um jovem calmo, confiante e capaz de manter o controle diante das adversidades que nada tinham a ver com as equações que estava resolvendo. Malik não era mais apenas mais um estudante. Ele se tornou um modelo de dignidade e competência. Um murmúrio circulou entre os estudantes, um respeito silencioso mas palpável que não podia mais ser ignorado. Ele ganhou algo mais valioso do que uma nota ou validação externa. Ele havia conquistado o reconhecimento deles. Quanto a Lefebvre, ela se deparou com um dilema maior do que simplesmente corrigir um erro acadêmico. Ela entendeu que seu julgamento havia sido precipitado e errôneo. O que ela percebeu como arrogância, insubordinação ou uma forma de desconfiança em Malik era, na realidade, uma profunda autoconfiança, um respeito tácito pela aprendizagem, mesmo que ela não tivesse conseguido perceber isso antes. Este momento de vulnerabilidade, embora discreto, marcou uma viragem decisiva na forma como percebia o seu aluno. Ela foi agora forçada a questionar os seus próprios preconceitos, as suas expectativas distorcidas e o seu papel na manutenção desses estereótipos. Não havia mais espaço para a ignorância. Para Malik, este momento foi mais do que apenas resolver uma equação. Representou uma vitória contra um sistema mais amplo, que tendia a subestimar aqueles que vinham de determinados bairros, de determinadas origens, ou que eram vistos como diferentes. Ao provar o seu valor de forma indiscutível, ele demonstrou, não só a Madame Lefebvre, mas a todos que olhavam para ele, que a verdadeira inteligência não conhece cor nem preconceito. Não precisou gritar a sua legitimidade, porque a inscreveu na simplicidade da sua resposta, na tranquilidade da sua mente. Este momento, embora intangível e difícil de mensurar em sua totalidade, marcou uma virada na forma como os outros alunos a viam e como ele se via. Malik compreendeu que, para além da equação, acabará de vencer uma batalha mais profunda, uma batalha pelo reconhecimento, pela igualdade e pela integridade da sua própria identidade. Uma equação de cada vez, ele provou que não era definido pelas expectativas dos outros, mas pelas suas próprias habilidades e coragem interior.